Oi, fãs do meu Orkut. Eu vim aqui dizer que eu não sou fake, tá? Esse Orkut meu é de verdade. Será que já pode apagar o vídeo? Eu acho que vou fazer uma entrada triunfal, né? Só um minuto. Oi, meu nome é Nicole. E hoje eu vim resumir um livro muito bom, mas muito grande, para que você não precise lê-lo depois. Nem eu terminei de ler esse livro, porque ele é muito grande, ele tem muitas páginas e ele é maçante, mas eu estou no processo. Que livro é esse, Nicole, que você vai trazer pra gente? O livro é sobre o fenômeno cinematográfico que nós temos no nosso mundo hoje em dia. A obra que se chama Crepúsculo. Sim, isso mesmo que você ouviu, Crepúsculo, tá? É uma obra cinematográfica, tá? Porque toda vez que faz uma chuva na sua cidade, toda vez que o tempo fecha, é impossível você não lembrar disso. É impossível você não lembrar desse cenário. É impossível você não lembrar dessa cena. É impossível você não lembrar desse nome. Então hoje nós vamos discutir o último livro da saga, O Sol da Meia-Noite. Se você achou que a saga acabou em Amanhecer Parte 2, você tá certo, acabou mesmo. Mas depois, nos lançamentos dos livros, não dos filmes, veio O Sol da Meia-Noite, que na verdade nada mais é do que a versão do primeiro livro, que a gente já leu lá atrás, no ponto de vista do Edward. É só isso. É isso. Assumi pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionada, viu? Quando lançou, eu lembro de ter ido na livraria, toda empolgada. Nossa, eu preciso desse livro, porque é a continuação. Não era a continuação, tá? Vamos começar falando o quanto o nosso irmão Edward Cullen é dramático, porque olha a grossura desse livro. A Nicole, mas é um livro de uma saga grande como... Esse aqui é Lua Nova. É um dos livros de Crepúsculo na visão da Bella. Tem poucas palavras, a gente já sabe, mas literalmente, gente, olha só o ponto de vista dela e olha o ponto de vista do Edward Cullen. Será que a gente começa a duvidar da sanidade mental desse homem? Talvez. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês que talvez valha a pena você começar a ler esse livro, mesmo que seja com os mesmos eventos que você já viu no primeiro livro. Primeiro, porque o Edward Cullen, gente, o Robert Pattinson foi considerado o homem mais bonito do mundo enquanto ele estava fazendo Crepúsculo. Então eu não acho que é uma perda de tempo. Também porque é muito boa. Eu gosto dos livros de Crepúsculo muito mais do que dos filmes. Inclusive leiam, porque ele é muito melhor do que os filmes, é óbvio. Vou começar, eu fiz algumas marcações. Como eu disse, eu não li tudo, mas eu fiz algumas marcações. E vai ser até aí onde eu vou comentar com vocês. Ah, Nicole, mas que original. É, amor, vai ser isso. Tá bom. Esse livro é muito bonito. Eu gosto muito da romã na capa. Eu gosto do conceito da Stephenie Meyer de pôr todos os livros preto. Óbvio que tem edições limitadas que são diferentes, mas eu gosto desse conceito dela. Aqui na contracapa a gente já tem uma arte muito linda, olha, umas estátuas assim. Legais, né? Gente, fun fact, tá? Os vampiros, como Edward Cullen, Alice Cullen, enfim, eles têm a textura, a pele ali, né? Como se fossem de estátuas de mármore. É por isso que tem 2 estátuas de mármore aqui bem no começo da contracapa, tá? Se você não sabia, agora você tá sabendo. Eles têm a textura da pele, né? Eles são como estátuas de mármore, os vampiros. Por isso que eles são muito gelados e não tem sentimento, um amor paterno. Eu vou começar... Eu não sei nem por onde começar com essa obra-prima que tá aqui nas minhas mãos. Vou contar a história dele, né? Então, se você nunca viu Crepúsculo na sua vida, procure um psicólogo. Como eu disse, esse livro é literalmente o primeiro filme, o primeiro livro, só que num ponto de vista do Edward, que é diferente, né?
E tudo que eu estiver contando aqui, vocês já viram aí, vocês estão cansados de saber aí. Diferente dos livros da Bella, né? O nosso livro começa com a visão do Edward conhecendo a Bella, né? E ele descreve, na primeira página, a gente vai ter o querido do nosso vampiro descrevendo a escola como talvez purgatório fosse a palavra mais apropriada. Ele estava se referindo ao ensino médio. É sério, ele descreve o ensino médio como um purgatório. Quem sou eu para julgar? Primeira marcação que eu fiz no livro. Edward, queridíssimo, tá contando pra gente aqui no livro a experiência dele no ensino médio pela milésima vez. Porque se você não assistiu nenhum dos filmes, eles têm que se passar por pessoas normais, né? Viver em sociedade, tudo, enfim. Então, meio que ele faz o ensino médio muitas vezes, em muitas cidades diferentes. E por isso que ele odeia o ensino médio. Quem não odiaria? Se eu fiz uma vez o ensino médio, eu odeio, quem dirá o Edward Cullen. E aí, enfim, nesse começo do livro, a gente tá tendo o Edward Cullen se apresentando, né? Ele tá na escola e a gente descobre que ele consegue ler mentes. De cara. Isso não é muito... A gente sabe disso. E aí ele descreve que ler as mentes era horroroso. Ele odeia a vida dele, ele odeia a escola, ele odeia o poder dele, ele odeia ser um vampiro, ele odeia os irmãos, ele odeia a família, ele odeia tudo, menos a Bella. De cara a gente já entende que o Edward e a Alice, que é a irmã dele, tem uma conexão especial, porque ela vê o futuro e ele lê mente, então é a dupla imbatível. E a gente vê o livro todo ele conversando pela mente com os irmãos e com pessoas que sabem que ele tem esse poder, então ele não precisa... Gente, é muito confuso, tá? Ele não fala uma palavra no começo do livro porque ele tá se comunicando pela mente. E aí a Alice, né, tem o namoradinho dela, o Jasper, que é um pouquinho problemático e dodói da cabeça porque ele acabou não, né? Faz pouco tempo que ele foi transformado, então ele meio que é um recém-vampiro, então ele tá ali com aquela sede de sangue humano. Porque como se vocês sabem, a nossa família Cullen é vegetariana, eles não comem humano. O Jasper ainda tá nessa fase de adaptação. E aí, qual é o melhor lugar pra colocar um vampiro que tá a ponto de matar metade da população humana? No ensino médio, numa escola. Às vezes eu me pego vendo as coisas desse livro e penso, mas era tão fácil. Podia ter evitado tanta coisa. O Edward está um pouco preocupado com o Jasper e como ele vai reagir na escola, porque, enfim, ele tá a um passo de colapsar. Ele tá se conformando que ele tem que se apoiar e apoiar a família, até porque la família é la prioridade. A gente viu isso em Velozes e Furiosos. Até que ele vê a aluna nova, Isabela Swan. Belinha para os íntimos. Ele consegue ler as mentes, óbvio, então ele lê logo a mente de quem? A nossa queridíssima Jessica Stanley, que no filme é essa garota aqui. No filme, ela é até mais simpática do que ela no livro, porque no livro ela é falsa do começo ao fim. A Bella mal chegou na escola e ela já tá falando mal da Bella, porque ela tá com inveja da Bella, porque a Bella atraiu olhares, inclusive do menino que ela gostava. Então ela meio que... O que essa menina tem demais? O que ela tem que eu não tenho? Aí vai passando página, vai passando aqui, e a gente só tá vendo os pensamentos do Edward, porque, como a gente viu, ele é de poucas palavras, é claro. Então ele detalha tudo que tá acontecendo ao redor dele, e a gente também tem um pouco de noção do que acontece na mente das pessoas que estão em volta da Bella ali, que a gente nunca ia saber só lendo os livros dela, porque ela não tem o dom, né, amor? Gente, é muito descritivo, o livro dele é muito descritivo. Ele descreve cor de olhos, ele descreve cheiro de cabelo, ele descreve o que estava acontecendo, sei lá, 2 quilômetros de distância. E aí, a Bella se senta logo com quem? Com a Jessica Stanley, que é a garota que mais falou mal dela mentalmente até agora. E com a Angela Weber, que é um doce de pessoa, e o Edward adora ela. Simpatiza, adora não, né? Simpatiza com ela, porque ela é a única amiga da Bella que não fala mal da Bella. Olha, meus amigos, se não temos uma verdadeira amizade aqui, só piora. E aí a gente tem um primeiro surto de ciúme não, primeiro instinto de proteção do Edward com a Bella, quando ele tá tão de saco cheio de ouvir os pensamentos da Jéssica falando mal da Bella, que ele
quer muito proteger a Bella e ele nem conhece ela. Senti uma vontade estranha de me colocar entre as duas, de proteger Bella soando os recantos mais sombrios da mente de Jéssica. Que coisa estranha de se sentir. Ele acaba descobrindo que a gente já sabe que ele é o bonitão galanzão que consegue ler a mente de todo mundo, exceto da Isabela Swan. Tinha que ser, gente, tinha que ter esse clichê, né? Ele não consegue ler a mente da Bella e ele fica encucado porque ele não consegue ler a mente dela. E se antes era um poder que ele detestava ter, agora ele tava torcendo pra ler a mente dela. Olha como é que esse livro, olha como é que a reviravolta desse livro muda a cada minuto. Avançando mais um pouquinho, a gente vai ter a aula de biologia. Até ter aquela famosa cena, né, que a gente acha que a Bella tá fedendo porque ela passa na frente do ventilador e o Edward enfim. Aqui a gente entende um pouquinho mais dessa cena que é tão... É disso, tá, gente? É só porque o cheiro da Bella também chamou a atenção dele. Além de ele não conseguir ver os pensamentos dela, o cheiro dela era muito forte pra ele. E assim, era uma coisa vampiresca dele, tá? Ela não tem todo esse cheiro pros irmãos dele, enfim. Mas pra ele é um cheiro muito forte. E pra vampiros que se alimentam de sangue humano, é óbvio, né? Já que a família dele é vegetariana, ela não é tanta coisa assim. Mas pro Edward ela foi bastante coisa aí. E aí, enquanto a nossa querida Bella desfila na frente do ventilador, o nosso querido Edward, em diversas páginas do livro, faz um plano de como matar todo mundo na sala ou matar ela sem criar alarme na escola inteira. Em muitas páginas. Ele só planejando como é que vai matar ela. E a bonita só dando um show dela no meio da sala. Aí, né, como se não fosse o bastante, como se não fosse o suficiente, a queridíssima, quando finalmente chega na mesa deles pra se sentar ali do lado do Edward, depois de ele ter criado um plano de fuga imbatível pra matar todo mundo sem criar um alarme e matar ela, ela simplesmente, olha o que ela faz, gente. Olha o que ela faz. A bonita joga os cabelos. A bonita joga os cabelos. Tem um comentário muito válido aqui, que ele simplesmente pergunta se ela é louca. Só porque ela balançou o cabelo, porque o cheiro... Ele já tava sofrendo ali, né, o coitado. E aí ela simplesmente faz isso aqui pro lado dele. Gente, mano, você é louca? Ele passa a aula toda sofrendo. Ele tem um problema ali com os olhos que mudam de cor, porque ele tá com fome. E aí ele não consegue ficar na aula, ele sai correndo. A aula acaba, ele sai correndo. Imagina, né, você sentar lá de uma pessoa, aí a pessoa... não fala nada a aula toda, aí no final da aula sai correndo, no mínimo estranho, né? Quando o sinal tocou, ele meteu o pé e ele foi pra secretaria. Ele foi pra secretaria desesperado, porque tudo que ele queria era trocar as aulas pra ele não ter mais aula com a Bella. Ou seja, esse homem te odeia, né, minha filha? Inclusive, ele tenta seduzir, usar o charme vampiresco dele com a secretária pra... Gente, vocês estão entendendo? Mas ela fala, não, amor, não vai cair comigo. Quase, mas não vai. A Bella chega na secretaria e aí ele fala, não tem pra onde ir, né? Vou ter que sair daqui também. Esquece aí o que eu falei, brigadão, é nóis. E aí ele sai da secretaria sem trocar de aula, porque a Bella apareceu. E pra ele aquilo ali era horrível, horroroso. Nossa, que nojo, Bella. Que nojo. Depois de muito bli, 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 blá, 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 foge da Bella. A Bella... tá fedendo, é só ir embora. Era só ter ido embora. Se era tão ruim assim, era só ter ido embora. Mas tudo bem. Ele realmente vai embora, tá, gente? Ele foge pra floresta pra esfriar a cabeça, porque a Bella mexeu com ele ali. Ela mexeu ali com ele, né? A gente consegue ver isso. Então ele vai pra floresta e ele volta, né? Ele volta pra família dele. E aí ele simplesmente resolve ser outra pessoa com a Bella. Oi? Pois é, gente, pra quem não falou um A com a Bella nos primeiros dias dela na escola, agora virou um amor de pessoa, porque ele queria fazer de tudo pra falar com ela. Bipolaridade. E aí, eles voltam pra aula, eles têm que ver no microscópio, um trabalho em conjunto. E aí, é aquela cena que a gente já sabe, que eles ficam dividindo o microscópio, é uma cena bizarríssima, tá? Era pra ser fofa, mas é bizarra. Eles acabam descobrindo que os dois são
alunos prodígios, eles são muito inteligentes e aí não precisavam nem estar na escola, na verdade, porque os dois são muito inteligentes. O Edward porque já fez o ensino médio 267 vezes e a Bella só porque ela é muito inteligente. A Bella é a Bella. Amores, a Bella é a Bella. Vou deixar um adendo aqui, porque eu acho que a Bella nos filmes é muito mais fútil e inútil do que a Bella dos livros. A Bella dos livros, ela é até que legalzinha, tá, gente? A do filme que é um pouco... me irrita um pouco a do filme, mas tudo bem. E aí ela começa a contar a história triste da vida dela, que ela foi pra cidade morar com o pai, porque ela queria ver a mãe dela feliz, mas ela não tava feliz. Poxa, Bella. A gente também vê no livro que a Bella todo o tempo tropeça, tá, gente? Não é só no filme, não. No livro, ela é chata, ela é desequilibrada, o tempo todo ela tá tropeçando, o tempo todo ela tá caindo no lugar errado, a hora errada. Olha, eu vou te contar, tá? Aquele acidente do carro lá, que ele para o carro, tudo. E a Bella fica com uma pulga atrás da orelha, né? Que ela não é besta nem nada. Ela fala, como é que você chegou tão rápido aqui? Para o carro com a mão. E aí ela não é burra, né? Ela tava ali, como é que você chegou aqui? E aí eu tava do seu lado o tempo todo, sua bobinha. Ela começa a desconfiar e no livro ela é muito mais persistente. Ela quer saber ali o porquê, que tá... Ela não é louca, ela não tá louca, eu não tô ficando louca, quem disse que eu tô louca? Mas ela não conta isso pra ninguém. E aí o Edward se impressiona dela não ter contado isso pra ninguém. Tipo assim, Mona, você viu e você não contou pra ninguém? E ela vai se encontrar com Carlyle, né? Tem uma cena no livro que é muito legal. Que o Carlyle dá notícia pros dois, pro Edward e pra Bella. Nossa, parece que vocês tiveram muita sorte. E aí a Bella fala assim, foi o Edward que por acaso estava do meu lado. E aí o Edward mentalmente pensa, Edward, parabéns, isso aí é problema teu, não é meu. E aí ele lê a mente do Carlyle e ele meio que ri, né, ali da situação. É muito engraçado, gente. O livro todo é assim, meio cômico, tem umas partezinhas muito engraçadas. Eu recomendo muito vocês lerem, porque não é sem graça igual o filme, tá? Então, eu não sabia muito bem como terminar esse vídeo, então eu terminei assim, do nada. Mas eu passando pra informar aqui que esse vídeo vai ter parte 2 e quantas partes forem necessárias só pra eu poder falar desse livro, porque esse livro é pior do que a gente imagina, tá? Ele piora e eu posso afirmar com todas as letras do alfabeto que sim, ele piora.